Esse fim de semana estamos tendo o final de semana do Retiro Vida Vitoriosa. Então, desde a sexta-feira, nós temos um grupo de irmãos que estão nesse retiro e, de fato, foi bastante difícil para que ele acontecesse, para que esse nosso retiro acontecesse, mas Deus, pela sua misericórdia, nos concedeu estar realizando mais esse retiro Vida Vitoriosa. Hoje à noite, esses irmãos estarão chegando. Uma coisa que eu gostaria de expor aqui aos irmãos é o quanto seria importante os irmãos que participam apenas do culto da manhã, que pudessem assistir uma chegada desses irmãos, né? Nós temos 2 cultos e geralmente aqueles que vêm pela manhã não voltam à noite. É natural isso, são 2 cultos iguais, a gente entende. Mas eu queria pedir a você que pudesse abrir uma exceção hoje e pudesse vir para que recepcionássemos esses irmãos que estão chegando do Retiro Vida Vitoriosa hoje. Você que nunca esteve num culto de chegada do Retiro, que não ouviu os testemunhos, fica o meu convite para que você venha hoje à noite, às 19 horas. É uma experiência abençoadora. Aqueles que estão participando podem testificar isso. E talvez você que não tenha participado, não tenha tido nem interesse em participar, isso pode ser despertado no seu coração, né, de estar conosco num desses retiros de Vida Vitoriosa. Considerando que no mês de maio nós teremos um outro retiro, teremos mais um retiro Vida Vitoriosa, e você pode se inscrever e participar conosco. Será certamente um tempo especial. Durante o mês de fevereiro, nós temos falado a respeito do tema Projetos que Permanecem. E a nossa conversa tem estado baseada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, 1 Coríntios tem sido o nosso texto base. Nós não estamos lidando com 1 Coríntios expositivamente em todos os textos, mas estamos expondo alguns trechos. Na primeira semana, nós estudamos no capítulo 3, versos 1 a 9, e aprendemos que projetos permanecem quando Deus é o centro, Na segunda semana, nós continuamos estudando o capítulo 3, do verso 10 a 17, e descobrimos uma segunda resposta. Projetos permanecem quando Cristo é o fundamento. Quando Cristo é o fundamento. Na semana passada, nossa terceira pregação a respeito de projetos que permanecem, baseou-se no capítulo 2, do verso 1 a 5, e a resposta que nós descobrimos foi que projetos permanecem quando o Espírito é o capacitador. Projetos permanecem quando Deus é o centro, quando Cristo é o fundamento e quando o Espírito é o capacitador. E hoje, nós vamos para o capítulo 13 de 1 Coríntios. E a nossa reflexão, ela gira em torno dessa mensagem. Projetos permanecem quando o amor é o motivo. Quando o amor é o motivo. Capítulo 13, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e graça, nós pedimos ao Senhor que nesta manhã o Senhor nos ajude e tenha a Tua graça estendida e estendida sobre a nossa vida, Pai. E a Tua palavra possa ser refletida com orientação do Teu santo e eterno e soberano Espírito. Eu peço a Tua bênção sobre a nossa vida agora. Eu te suplico, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a, de fato, não apenas de palavras, mas de fato e de verdade, Senhor, amarmos ao Senhor, não apenas falando, mas vivendo, Senhor, uma experiência de estreitar o nosso relacionamento contigo, de fato querermos estar próximos ao Senhor, de ouvirmos mais a Tua voz, de discernirmos mais a Tua vontade para a nossa vida, de sermos conduzidos, ó Deus, a uma experiência que transforme nossa realidade, transforme nossa maneira de agir, de reagir, que modifique a nossa agenda, nossa prioridade. Eu verdadeiramente peço isso ao Senhor nesta manhã, Pai, sobre a vida de cada um de nós aqui. Em nome de Cristo e para a glória de Deus. Amém. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta que tem o tema da igreja muito presente. Então, quando estudamos essa carta, nós estamos falando, de certa forma, sobre a dinâmica da igreja, o cotidiano da igreja de Cristo. Essa igreja era uma igreja com dificuldades, como toda igreja. Essa, especialmente, era uma igreja com dificuldades na unidade. Havia muitas divisões na igreja. Havia também práticas de imoralidade na igreja. Essa igreja tinha problemas doutrinários que precisavam ser resolvidos, que precisavam ser corrigidos. Essa igreja tinha problemas no que se referia à prática dos dons espirituais. O texto que lemos está diretamente relacionado a isso. Capítulo 12, 14, Paulo está tratando a respeito dos dons espirituais. E o recheio dessa palavra de Paulo, desse ensino de Paulo, é o amor. E parece que, no final das contas, para cada uma dessas dificuldades presentes na igreja de Corinto, a solução, o remédio, era a prática do amor. O amor era a solução. O amor era a saída. Amar era a única maneira que essa igreja possuía para fazer um caminho de retorno, de volta, um caminho que pudesse levá-los ao cumprimento da vontade de Deus para a vida deles. Portanto, o capítulo 13, ele pode ser lido a partir apenas de uma compreensão poética. Que belo texto! Alguém poderia ler e lê-lo apenas dentro desse contexto e dizer: que belo texto, que texto maravilhoso, poético, romântico. Nós usamos esse texto para falar em casamento, mas esse texto talvez Paulo não estivesse pensando
por inferência, sim, nós pudéssemos aplicá-la ao casamento. Mas aqui, especialmente, Paulo está pensando nesse contexto de uma igreja dividida, de uma igreja com problemas doutrinários, de uma igreja com problemas de prática cristã. E nesse contexto ele aplica o capítulo 13, que se torna talvez, lido a partir dessa compreensão, um texto bem severo, mais do que poético, um texto que traz grande advertência para aquela igreja, para aquele povo. Esse contexto, ele nos ajuda a entender algumas coisas que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Há um texto que me chama muito a atenção, que eu gosto demais, e eu guardo esse texto comigo, que é de A.W. Tozer. Tozer escreve um texto, não muito grande, no seu livro A Raiz dos Justos, chamado A Absoluta Importância do Motivo. E entre outras coisas, Tozer diz nesse texto que a prova pela qual toda conduta será finalmente julgada é o motivo. A prova pela qual toda a conduta será finalmente julgada é o motivo. Ele ainda diz que como a água não pode subir mais alto do que o nível da sua fonte, assim a qualidade moral de um ato nunca pode ir mais alto do que o motivo que o inspira. Nenhum ato procedente de um mau motivo pode ser bom. Ainda que algum bem possa parecer prover desse ato, nenhum ato que não seja inspirado por um motivo bom, por um motivo nobre, é em si essencialmente bom. Toda ação praticada por ira, por inveja, por despeito, por ciúmes, por partidarismo, quando no final das contas Deus julgar, será apenas palha e se queimará. Às vezes, nós que vivemos nesse ambiente religioso, não deveria ser assim. Nós deveríamos experimentar os princípios da espiritualidade cristã cada vez mais vivos dentro de nós e menos as práticas apenas de natureza religiosa, burocrática, automática, mecânica. Mas nós que vivemos nesse contexto religioso, nós podemos ser altamente contaminados por essa falsa motivação, que aparentemente produz atos que são bonitos, aceitáveis, nobres. Quando, por exemplo, olhamos para os fariseus, aqueles com quem Jesus teve tantas controvérsias, nós entendemos algumas coisas. Eles são exemplos para nós nisso. Por exemplo, já citei isso durante a nossa série de mensagens desse mês. Eles oravam. E orar é um ato justo. Orar é um ato agradável a Deus. Orar é uma prática aceitável. Orar é bom. Mas Jesus, quando faz uma leitura mais profunda dos motivos pelos quais eles oravam, o diagnóstico, a revelação de Jesus é que eles oravam para serem vistos pelos homens. Então, quando eles eram vistos pelos homens, eles já haviam sido recompensados da sua prática. Ou seja, eles oravam, mas o motivo que os levava a orar era o desejo de serem contemplados, vistos, admirados e reconhecidos. Eles jejuavam, e jejuar é um ato bom, mas eles jejuavam para que os homens os admirassem, e quando eles eram admirados pela prática do jejum, eles haviam sido recompensados. E então Jesus diz que o motivo que os levava a fazer isso era um motivo desprezível,
era palha. Eles praticavam atos de bondade, eles ajudavam as pessoas que precisavam ser ajudadas, eles distribuíam bens às pessoas, mas quando eles faziam isso, eles faziam com desejo de serem reconhecidos. Jesus diz: aquilo que a tua mão direita fizer, a tua esquerda não saiba, não toque trombeta diante de você quando você realizar atos de bondade. Por quê? Porque por mais que o ato em si seja nobre, o motivo que o inspira não é. Nós que vivemos nesse ambiente, podemos ser enganados e podemos nos enganar se não fizermos constantemente autoexame, examinar a nós mesmos, examinar os motivos pelos quais nós fazemos o que fazemos, as razões que inspiram os nossos atos. Por exemplo, falando ainda sobre os fariseus, Jesus, no capítulo 23 de Mateus, diz que não houve missionários tão exatos, dedicados, diligentes como esses homens. Jesus diz que eles eram capazes de rodear a terra e o mar para fazer um convertido. Só que o mesmo Jesus diz: e quando vocês os levam a crer na fé de vocês, os fazem 2 vezes filhos do inferno. Porque muitas vezes nós podemos ter atos que aparentemente são maravilhosos. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou levando pessoas a Cristo. Mas qual é o motivo pelo qual eu faço? Eu fico pensando, irmãos, que nós vamos chegar diante de Deus. E então nós vamos chegar lá diante do Eterno, um dia, e estaremos lá e Ele nos receberá. E Ele vai dizer: e aí? Tudo bem? E aí, Ricardão? Como é que... Chegou bem? E Juliana? Não veio? Ficou mais um tempo lá, beleza e tal. E aí vai receber o Ricardo e tal, e Deus vai olhar e dizer assim, para um anjo lá, vamos supor que é Gabriel, vai dizer: Gabriel, pega tudo que o Ricardo fez lá, tudo, todos os projetos, aqueles projetos que ele fez lá de futebol com os meninos lá no Cavalari, lá no... Aonde mais? Lá no Flamengo, reúne tudo que ele realizou, as pregações que ele fez, os estudos que ele deu, o envolvimento diaconal dele, pode reunir ali. Enquanto isso, Deus está batendo um papo com você aqui e tal, e de repente você está de olho ali, observando que o Gabriel não para de entrar e sair do alojamento onde fica guardada as nossas obras, e trazendo tudo para fora, e vai crescendo aquele tanto de obra, e você vai enchendo os olhos e dizer: quando Deus olhar, Ele vai se surpreender. Quando Deus virar, porque Deus está de costas aqui, o Gabriel está trabalhando lá, Deus olhando com você, olhando de você vendo, e só vai crescendo, e aí Deus olha para você, você olha para Ele e pensa assim: quando Ele olhar, Ele vai ficar admirado de tanta coisa que eu fiz. Aí o Gabriel vem, dá um tapinha no Senhor, e aí, Gabriel, está tudo pronto, Senhor, tudo que eu consegui colocar está ali. Aí ele diz: agora taca fogo. Com combustível ou sem? Não, pode usar um combustível aí para queimar mais rápido. E aí taca fogo. Joga fogo e aquilo começa a queimar, e o Ricardo cresce os olhos, com os olhos desse tamanho, porque no final das contas, a prova final vai ser fogo mesmo. Aquilo que queimou era palha, o que queimou era madeira, era feno. Agora, o que é preservado é nobre. O que é preservado é ouro, é prata, é material precioso.
E para mim, assim, a minha compreensão desses textos que nós temos estudado nesses dias é que no final das contas, me parece que a prova é qual que é o motivo que eu fiz. Tudo que eu fiz foi motivado pelo quê? Porque se a prova, no caso de hoje, não é o amor, se o motivo não é o amor, é queimado. É queimado, completamente desfeito, vira pó, vira cinza. Então eu gostaria de trazer algumas reflexões rápidas aqui para os irmãos. A primeira delas. O verso 1 a 3 nos fala sobre o amor como motivo daquilo que fazemos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor como motivo. Você pode ter dons extraordinários, sobrenaturais. Talvez no versículo 1, Paulo estivesse fazendo uma relação com as religiões de mistério que haviam ali, naquela cidade. Pessoas que estavam profundamente envolvidas com essas religiões, e algumas delas tinham uma prática muito semelhante àquilo que acontecia no meio cristão, que poderia ser conhecidas como línguas estáticas. Pessoas que entravam em transe e começavam a falar línguas ininteligíveis, não compreensíveis. E Paulo diz, ainda que eu fale línguas, ainda que isso fosse possível, falar línguas dos homens, dos anjos, se eu não for motivado, se não houver por detrás disso amor, eu serei como um bronze. Talvez ele estivesse pensando num instrumento que era batido como um sino, que tinha um som monótono, que convocava os adoradores dessas religiões para virem celebrar o Deus falso. E eles batiam esse sino por horas, horas e horas, como um ritual também litúrgico de adoração. E esse som cansativo ficava incomodando, ofendendo as pessoas. Me parece que Paulo está dizendo assim, ainda que eu seja capaz de realizar e tenha dons extraordinários, se isso não for motivado por amor, isso é palha, é algo ofensivo. É alguma coisa que não agrada, que não gera vida. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha fé a ponto de transportar os montes, se isso não for motivado por amor, é nulo, é inútil. Nada será. Ainda que eu seja capaz de realizar, como ouvimos já nessa manhã, atos de doação, ainda que eu pense que esses atos de doação estão promovendo diante de Deus obras meritórias, porque talvez essa fosse a ideia, pessoas que pensassem que quando entregavam o seu próprio corpo num martírio, eles estavam alcançando de Deus algum mérito, ou quando eles ofereciam os seus bens para serem doados entre os mais pobres, eles estavam alcançando de Deus méritos. Deus, se eu fizer tudo isso, mas isso não for motivado por verdadeiro amor, não tem ganho nenhum. Trabalhou em vão. Fez que fez e tudo foi queimado. Porque os projetos que permanecem são aqueles que são movidos, motivados por amor verdadeiro. Aí a pergunta que vem em seguida é o que é amor de fato? Porque nós temos essa compreensão de amor a partir de conceitos românticos,
poéticos, passionais. A nossa compreensão de amor é uma compreensão extremamente emotiva, sentimental. Aí nós observamos que a partir do versículo 4, nos é apresentado um conceito de amor que tem a ver não com essa emoção, com essa paixão, com esse romantismo, que tem a ver, na verdade, com atos, com ações, com verbos. Embora a tradução não deixe isso muito claro para nós, mas cada uma dessas qualidades e virtudes apresentadas aqui pelo apóstolo Paulo são ações, são verbos. E ele diz que o amor é, em primeiro lugar, uma atitude benigna, paciente. Que o amor, ele não é um sentimento passional, porque ele não arde em ciúmes. O amor não é pastel de feira, porque ele não se ufana. Pastel de feira é que tem vento dentro. Não o pastel do Nelsinho. Pastel da feira. Que tem dentro, sabe? Você pensa assim, você pega aquele pastel e pensa assim, poxa vida, esse pastel está gostoso, hein? E ele está estufado, e você pensa assim, tem só recheio aí dentro. Aí quando você morde, aquele vapor sai. Aí você olha lá bem no fundo, mas bem no fundo mesmo. Tem um recheio. É o fana. Ele está cheio, está gordo. Não se ensoberbece, está empavonado. Quando você olha, é aquele pavão bonito. O amor, ele não tem a ver com isso, ele não se conduz de maneira inconveniente, ele não expõe, ele não coloca as pessoas em situação constrangedora, ele não procura os seus próprios interesses, portanto não é egoísta, ele não possui ações ruidosas, que exasperam, que machucam. Ele é profundamente perdoador, não consegue se alegrar com a injustiça, mas se regozijar com a verdade, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E sabe qual é um dos grandes problemas que nós vivemos hoje? É porque para nós esse conceito de amor é difícil de entender. Para nós amor é paixão. E talvez uma das estratégias malignas, John Mackay diz isso, que uma das estratégias de Satanás é esvaziar os conceitos. Então, quando os conceitos não são bem compreendidos, nós logo ouvimos uma palavra e relacionamos essa palavra àquilo que é senso comum, aquilo que todo mundo pensa que é. Amor como um sentimento, uma emoção. E aí você lê as Escrituras e percebe que o que a palavra de Deus diz é que o amor é uma atitude profundamente engajada. E o amor aqui é amor sacrificial, amor que se entrega, como Jesus fez. Amor que se sacrifica em atitudes, em ações concretas, materializadas na história. É desse amor que Paulo está falando. Esse amor que é capaz de amar o inimigo. Porque como é que se ama inimigo? Se amor não é essa ação, o que é então? Porque ninguém se apaixona, a não ser que tenha a síndrome lá de Estocolmo, lá, lembra? Que o cara se apaixona pelo sequestrador lá. A não ser que sofra desse mal, ninguém se apaixona pelo inimigo. O amor como motivação, o conceito do amor apresentado, para nós sabermos o que de fato ele é. E por fim, a partir do verso 8, Paulo nos apresenta o amor como aquilo que de fato permanece. Qualquer projeto que queira permanecer, e a igreja é a tese, né? Esse projeto de Deus na história que permanece.
projeto na história que permanece. Ele apresenta a perenidade, a eternidade, a permanência do amor. Verso 8 diz assim: o amor jamais acaba, mas as profecias vão passar. O amor jamais acaba, mas as línguas vão cessar. O amor jamais acaba, mas o conhecimento, isso enquanto dom, vai passar. Porque quando vier o que é perfeito, então aquilo que é apenas transitório vai ser aniquilado. E o amor tem essa característica eterna. O amor jamais acaba. Agora, queria dizer a você que eu não estou dizendo com isso que esses dons espirituais cessaram. Eu não creio nisso. Eu creio nos dons espirituais e na contemporaneidade deles. Aquilo que é perfeito me parece ser uma referência à eternidade. Então, quando o que é perfeito chegar, tudo isso que é transitório aqui dessa terra vai passar. E Paulo usa duas figuras. Ele usa a figura de alguém que ainda está vivendo a infância e vai chegar à maturidade, e usa a figura de alguém que vê num espelho obscuro as realidades. E ele usa aqui a ideia de um bronze polido. O bronze era o espelho que eles conheciam. Só que o bronze, ele poderia ser côncavo, convexo, dependendo da maneira como ele era trabalhado, ele refletia imagens distorcidas. Esse era o espelho que Paulo conhecia, que refletia imagens distorcidas. Aí ele diz: olha, enquanto eu estou olhando as coisas apenas na perspectiva dessa terra, desse mundo, eu estou vendo as coisas numa perspectiva distorcida, como criança. Mas chegará um momento em que eu verei face a face, e que eu verei que existem muitas coisas que eu fiz que não valeram a pena, porque não foram motivadas por verdadeiro amor. Porque o que de fato vale a pena é quando nós fazemos o que fazemos por aquilo que permanece. O amor jamais acaba. As outras coisas vão passando, mas o amor jamais acaba. E vão permanecer fé, esperança e amor. Mas olha que coisa interessante. Quando eu chegar na eternidade, fé e esperança não serão mais necessárias. Mas Paulo diz: o amor vai permanecer para sempre. O amor permanece. O amor estará lá. Eu queria encerrar convidando você a refletir um pouco comigo sobre os motivos pelo qual fazemos o que fazemos. Quantas obras são feitas na igreja mesmo, entre nós, por simples obrigação? Ações que exigem motivações de amor feitas com amargor. Portanto, a pergunta não é o que você fez. A pergunta é por que você fez. Por que você foi ao culto? Por que você pregamos? Por que nós ministramos aulas? Por que ensaiamos para um teatro? Por que cantamos? Por que nos tornamos um pastor, um missionário, um presbítero, um diácono? Por que nós lideramos? Por que nós limpamos? Por que arrumamos? Por que fizemos o café? Por que organizamos? Por que nós começamos uma nova igreja? Por que nós estávamos convencidos em trabalhar pelo crescimento dela? A pergunta não é o que eu fiz, mas por que eu fiz. Eu estou convicto
que muitas coisas que nós fizemos apenas para demonstrar habilidade. Eu estou falando de mim mesmo. Que muitos solos que nós cantamos para o reconhecimento da nossa bela voz. Que muitos sermões que nós pregamos para demonstrar nossa capacidade. Que muita igreja foi fundada como uma maneira de esbofetear o rosto da outra. Que muito trabalho religioso foi feito por medo do castigo ou por busca de reconhecimento e de status. Que até mesmo ações profundamente envolvidas de uma roupagem de espiritualidade, de piedade, estavam motivadas no final das contas por iniquidade. Portanto, as respostas que nós damos às perguntas, não o que, mas por que fizemos, vão determinar a qualidade das nossas ações. Se elas foram ouro, prata, pedra preciosa, ou se foram madeira, feno e palha. No final, manifestadas serão as obras de cada um. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor nos ajude a entender que projetos permanecem quando o motivo é o amor. Vamos orar. Peça ao Senhor que sonde o nosso coração, o meu e o seu. Vamos orar pedindo: Senhor, sonde o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A oração de Davi é: sonda-me, conhece-me, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 19 diz: quem é que pode discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Ele sabe exatamente quem somos e sabe quais os motivos do nosso coração. Projetos que permanecem são aqueles que possuem Deus no centro, Cristo como fundamento, o Espírito como capacitador e o amor como motivo. Que Deus nos ajude a amar primeiro Ele sobre todas as coisas. E aquele que está do nosso lado ou distante de nós, como amamos a nós mesmos. E que esse amor seja um motivo que nos mobilize, que nos motive, que nos impulsione à realização da obra de Deus. Tu és bem-vindo aqui
em nosso coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Senhor Deus, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre a nossa vida. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre essa semana que se inicia. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos oriente e nos guie em cada um dos nossos atos. Que eles sejam feitos, ó Deus, sobre todas as coisas, movidos por amor, não movidos, ó Deus, por ambição egoísta, não movidas por soberba, por vaidade, por arrogância, por ciúmes, por partidarismo, por reconhecimento, não movidos, ó Deus, por sentimentos outros que não aquele que é o único, que quando submetido à prova de fogo permanecerá, porque é eterno e jamais acaba. Ajuda-nos nisso, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele levante o rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, agora e para sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe. Que se